Boa tarde, Bernardo Maciel, CEO da Unit. Bem-vindo às conversas digitais da Executive Digest. Eu começo por lhe perguntar, sendo a Unit uma empresa com larga experiência na consultoria e gestão de projetos, qual é a vossa principal missão? Bem, bom dia António, obrigado pelo convite. De facto, a nossa missão é ser um espaço de permanente exigência e crescimento e realização das nossas pessoas. Nós tentamos centrar naquilo que é o desenvolvimento das pessoas que connosco estão, nossa matriz e a nossa força principal para estarmos no mercado. Claro que também visamos criar valor aos nossos parceiros e clientes. A parceria para nós é um tema caro, é uma das nossas estratégias, das nossas forças principais, trabalhamos muito numa lógica de parcerias e em rede, e depois também pelas competências diferenciadoras. Nós procuramos conjugar aqui um conjunto de pessoas com competências bastante alargadas, claramente da área de economia, gestão e finanças, que é normalmente o forte que as consultoras têm nas equipas, mas também ao nível da engenharia, de várias especialidades, de especialidades bastante diferentes. É aí que nós assentamos muito o nosso negócio. De facto, nós queremos ser o principal parceiro das empresas, queremos estar desde o pensamento estratégico até a implementação da mudança e na prática, para nós também nos desafiarmos permanentemente, procuramos inspirar-nos naquilo que é o estado da arte, um conjunto de negócios e de operações, mas também pelas melhores práticas de gestão, que é aquilo que tentamos nortear o nosso trabalho, seja enquanto gestor da Unit, seja também com os nossos clientes. Bernardo, e nesse sentido, quais são os principais desafios das PMEs portuguesas para estarem bem preparadas e serem de facto mais competitivas? As nossas empresas têm um conjunto de desafios que eu diria que são históricos, alguns são estruturais e outros têm a ver com a evolução do negócio e, se quiser, até a evolução acelerada que os últimos tempos nos têm trazido. Por um lado, o tema da inovação, ou seja, as nossas empresas, tal como a generalidade das empresas que querem ser competitivas, têm que ser cada vez mais inovadoras. É uma aposta, é um lugar comum de tudo que se tem falado nos últimos tempos, mas de facto a inovação tem que estar presente e, sobretudo, a rapidez da adoção de tecnologias e de tendências para podermos ser diferenciadores no mercado. Veja, por exemplo, o tema da sustentabilidade, que hoje está muito em cima da mesa nas agendas dos gestores, o tema da economia circular, enfim, é um conjunto de temáticas que as empresas, seja de que dimensão for, têm que acautelar. Depois, dizia agora também o tema da dimensão, ou seja, tal como o país tem as características que tem e são imutáveis, a nossa dimensão enquanto país, enquanto mercado, as nossas empresas são também um bocadinho reflexo disso, ou seja, nós temos centenas de milhares de empresas. Com isto, traz-nos logo um desafio ao nível da dimensão e da capacidade de competir e, portanto, este é um dos desafios principais, que é sermos capazes de fazer algo que não é histórico nem é tradição em Portugal, que é a lógica das parcerias, a lógica das sinergias, a lógica de podermos nos aliar, abrindo capital, constituindo um conjunto de alianças com parceiros, sejam fornecedores, seja clientes, seja concorrentes, de forma a termos escala, de forma a construirmos sinergias para podermos competir. Isso, de facto, é um tema muito relevante. Depois, o tema da capitalização. Hoje, esta palavra tem eu diria, um simbolismo especial pela conjuntura recente, mas é tradicional nas nossas empresas alguma descapitalização. Quando digo descapitalização é ao nível das estruturas, ao nível dos balanços, alguma dificuldade de fazer face aos compromissos de forma permanente e continuada. É evidente que o tema da pandemia trouxe isso, obviamente, à ordem do dia, mas se recuarmos também alguns anos atrás, e a verdade é que se lá vão alguns desde a crise imobiliária no final da primeira década do século, e depois também a intervenção da Troika, trouxe também isso ao de cima. Quando há depois um dos pratos da balança que desequilibra, nomeadamente a disponibilidade da banca, o tema da capitalização passa a ser, de facto, muito relevante, por uma questão de solidez e depois por uma questão de capacidade de investimento. Por último, um bocadinho das características e o ADN das empresas portuguesas tem a ver com empresas de cariz familiar, altamente familiar, tem sido também esse o segredo do sucesso de um conjunto delas, mas depois chegamos hoje, se recuarmos aos anos 60, 70, sobretudo após alguma quebra do condicionamento industrial que havia durante a década de 50 e 60 do século passado, a necessidade da transição geracional, que são um conjunto de empresários self-made men, com muito mérito, conseguiram construir negócios muito valiosos, mas que hoje, por uma questão de idade, uma questão de evolução, têm perante si o desafio da transição geracional. Eu diria que esses são os principais desafios que nós vamos vendo também junto dos nossos clientes. E quais são as principais soluções e serviços que oferecem aos vossos clientes? Para já, tentar rapidamente ir atrás de responder a estes desafios das empresas. Nós acreditamos muito que não somos
senhores da verdade, ou seja, nós obviamente que nos inspiramos naquilo que é feito cá e fora, as melhores práticas, como eu dizia há pouco, da nossa forma de estar, mas na verdade nós procuramos olhar para o mercado e mais do que aquela teoria de vendo guarda-chuvas, quer chova, quer faça sol, portanto, de vender aquilo que eu posso fazer, tentar construir ao contrário, ou seja, olhar para o mercado, ver o que é que o mercado precisa e sermos capazes de produzir aquilo que de facto faz sentido. Nesse sentido, e até indo atrás daquilo que lhe dizia há pouco, o tema da inovação, ou seja, ajudarmos as nossas empresas na reflexão estratégica, na análise dos mercados, no planeamento, na construção de processos de inovação, mas depois também ao nível da organização dos processos de negócio, melhorar a eficiência operacional, no fundo tudo aquilo que torna as empresas prontas, mais competitivas para poderem trabalhar. Depois, centrado naquilo que eu dizia há pouco, construímos um conjunto de competências ao nível do fundraising, ou seja, nós sermos capazes de aconselhar os nossos clientes conforme os objetivos de podermos melhor financiar aquilo que for o que estiver no plano, com um conjunto de competências, seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista económico ou financeiro, e depois os incentivos, ou seja, nós temos trabalhado muito, e mais uma vez o momento também é muito pertinente, que tem a ver com todos estes montantes de apoio ao investimento que Portugal vai tendo, mas já tem ciclicamente desde que aderimos à União Europeia ou à Comunidade Europeia alguns nos anos 80, 86. Nós atualmente também trabalhamos muito esta vertente, temos vindo a trabalhar muito na questão do apoio ao investimento, recorrente aos financiamentos comunitários, mas depois sobretudo a derivada da fiscalidade também é muito relevante. Eu diria que estes são os nossos principais serviços. E como é que vocês trabalham com as empresas no fundraising necessário para o investimento? Hoje há pouco falava-lhe da fragilidade dos capitais das empresas. Quando a banca tinha aqui alguma dinâmica no financiamento, as empresas iam negligenciando o tema da capitalização porque tinham sempre capacidade de recorrer à banca quando havia necessidade ou uma questão de curto prazo ou numa lógica de investimento. Hoje há dois temas, as necessidades são maiores, segundo aquilo que é financiamento clássico está mais, eu diria, racional, muito mais racionado, se quiser até bem mais estruturado. Levanta aqui um tema que as empresas têm que encontrar alternativas. Há também um conjunto de novos instrumentos de apoio ao financiamento. Se pensar bem, hoje fala-se muito em fundos de investimento, seja para o ID, seja para a capitalização das empresas, conjunto de business angels e private equities que apoiam as empresas, a banca obviamente também continua. O tema também recentemente tratado ao nível do Banco de Fomento também vem trazer aqui um conjunto de instrumentos de apoio às empresas para se recapitalizarem, mas também para investirem. Aquilo que nós tentamos sempre é ser, eu diria aqui um bocadinho o advogado diabo junto às empresas, perceber exatamente que fim se destina, qual é o objetivo que a empresa tem em mão para sermos racionais na procura das fontes de financiamento. E depois, mais uma vez, esta combinação de competências entre equipas de engenharia que conhecem os negócios e os processos e a equipa económica ou financeira consegue fazer muito bem esta análise e a projeção dos investimentos, conseguimos ser de facto um suporte interessante. Nós temos uma posição no mercado pelas parcerias que vamos estabelecendo, seja com a banca, seja com fundos de investimento, conhecemos bastante bem aquilo que estes procuram. Conhecendo também muitas empresas, só para dar aqui algum número, nós só no âmbito de Portugal 2020 passou por nós mais de 700 milhões de euros de investimento de centenas de PMEs procurarem investir no seu negócio, portanto conhecemos muito bem também este lado do negócio, portanto esta nossa posição de charneira procura precisamente poder dar o financiamento adequado que as empresas procuram, indo atrás daquilo que são os objetivos, os requisitos e as necessidades que estas empresas, estas entidades que trabalham no financiamento. Bernardo, e qual é a estratégia para manter a empresa no percurso de consolidação do crescimento para o período entre 2020 até 2023? Nós vimos de alguns anos, eu diria, numa fase de alguma constante mudança ou evolução, mas que parece-me que começa a fazer parte do dia-a-dia, isso passa a ser quase, como dizem os ingleses, my middle name é mudança, e portanto temos que estar permanentemente em reflexão para mudar. Mas de facto nós há cerca de 2 anos, curiosamente, e é mesmo curiosamente foi necessidade nossa, em 19, iniciámos um processo de reorganização interna, precisamente para voltarmos a olhar para dentro, voltarmos a olhar para o mercado primeiro, perceber o que é que está a acontecer, como comentava há pouco, olhar para as nossas capacidades e as nossas competências, perceber o que é que tínhamos que fazer para mudar.
felicidade nossa, conseguimos implementar esta estratégia antes ainda da pandemia. Foi uma forma de nós mais facilmente nos adaptarmos às diferentes circunstâncias, seja as necessidades das empresas, seja a realidade de teletrabalho, seja os temas da saúde pública que vieram logo em primeira mão e, portanto, tudo aquilo que foram a necessidade de adaptação nós tínhamos acautelado isso antes. Mas do ponto de vista de estratégia de consolidação nós tentamos construir a nossa solução de forma endémica, ou seja, aquilo que nós procuramos é ter de certa forma uma abordagem holística às empresas. Nós não acreditamos em que as soluções possam ser vendidas de forma muito isolada. Tem que haver aqui uma lógica de perceber como é que, seja qual for, se pensar um bocadinho na lógica da saúde, quais são os sintomas que as organizações têm e nós percebermos quais são os melhores princípios ativos para poder tratar esta enfermidade que a organização possa ter, mas ao mesmo tempo todos aqueles os recipientes todos têm que ter, o cuidado todo que se tem que ter à volta para não impactar nas outras áreas da organização. E nós tentamos trabalhar desta forma. Esta mudança que eu lhe comentei, que começamos a tratar em 2019, foi também numa lógica de reforçar as competências, olhar muito para os recursos humanos, perceber que pessoas é que precisamos de melhorar a capacidade, que reuniam aquilo que eram as nossas características básicas, o nosso ADN e os nossos valores, mas que precisavam de reforçar a sua capacidade e ao mesmo tempo dar à própria organização essa lógica de flexibilidade, se quiser, para podermos estar próximos das empresas. Nós somos especialistas de uma forma generalista, ou seja, não somos especializados num setor ou numa área de intervenção, mas tentamos tratar isto de uma forma o mais abrangente possível. A Unit criou também um prémio, Heróis PME, histórias de empresas que deram um salto. Qual é o propósito deste prémio? Nós há cerca de 4, 5 anos arrancámos com esta iniciativa dos Heróis PME, que era uma forma também sobretudo, dar visibilidade às nossas empresas, aos nossos empresários, pensando naquilo que são as PMEs. Recordo que vínhamos de uma crise financeira em que as grandes organizações nacionais, aquilo que foi pós-Troika em Portugal, puseram em causa aqui um conjunto de lógicas de gestão e de estratégia, sobretudo de grandes grupos económicos, e as pequenas empresas continuavam aí nesse desafio constante de poder ser o motor do crescimento, o motor da inovação, sobretudo pela capacidade de se adaptar e disponibilizarem para o risco, e nós pensámos que era uma altura muito interessante poder trazer aqui à baila, ou seja, trazer para o público aquilo que era o percurso destes empresários. Muitas vezes de uma forma solitária, ou seja, o empresário de uma PME tem a maior parte das vezes que decidir sozinho, não tem grandes pares para poder partilhar, porque todo aquele ecossistema à sua volta tem sempre algum interesse, no melhor dos sentidos, à sua volta, ou seja, estamos a falar sempre de concorrentes, estamos a falar de acionistas, estamos a falar de bancos, estamos a falar de fornecedores, enfim, um conjunto de pessoas que tornam a gestão do empresário muito mais solitária. Nós quisemos para aqui trazer aquilo que é o percurso normal dos empresários portugueses, que têm que se endividar, que têm que correr riscos muitas vezes sem conhecerem aquilo que está do lado de lá do túnel, terem que correr riscos e são, apesar de tudo, o garante de algum emprego em algumas zonas menos centralizadas, menos litorais, se quiserem, as zonas de menor densidade. Há aqui um conjunto de empresas que ainda garantem alguma raiz às cidades, ou neste caso às vilas e às populações, e portanto entendemos que era relevante contar essas histórias de superação. Bernardo, de facto, uma das coisas que se fala, a coragem é de facto um dos valores mais importantes para os empresários. E se calhar depois deste contexto pandémico em que todos vivemos, a coragem tornou-se um valor ainda mais importante do que aquilo que era no passado? Sabe que, fazendo aqui um bocadinho um paralelismo histórico, quando falamos dos nossos navegadores dos séculos XIV e XV, e um bocadinho sem a noção dos perigos que vinham no alto mar, e eu acho que muitas vezes os nossos empresários têm esta noção. O Roosevelt dizia que os únicos limites para as nossas realizações do amanhã são as dúvidas e hesitações de hoje. Os empresários portugueses têm algumas dúvidas, mas hesitações quase nenhumas. E isso requer muita coragem, muitas vezes expondo, eu diria quase sempre expondo aquilo que é o conforto da família, sobretudo pelo tema risco financeiro, aquilo que é o futuro das suas gerações, arriscando com algum desconhecimento, com alguma dependência daquilo que é o tema legislativo, o tema governativo, o tema contexto internacional, já nem falo do tema pandémico, então esse pôs ao de cima tudo aquilo que é a coragem que tem que se ter para gerir pessoas, e eu penso que de facto a coragem é uma das características fundamentais dos nossos empresários. Pelo aquilo que me deu a entender, considera então que Portugal está cheio de histórias de bons exemplos inspiradores? Eu acho que os exemplos são sempre muito interessantes. Nós só conseguimos construir o passado, perceber construir o futuro, perceber o presente, olhando para trás.
E essa é a grande vantagem, nós às vezes irmos repescar histórias. Nós temos uma felicidade estratégica, é verdade, de estarmos em todo o país prestando serviço. Isto traz-nos, obviamente, um desafio acrescido, que é conseguirmos dar resposta, mas por outro lado tem esta bondade que é enriquece-nos pela diversidade. É um país pequeno, mas com diversidades culturais muito interessantes, com diferenças culturais muito interessantes. Nós temos clientes, em rigor, desde Trás-os-Montes até ao Algarve, ou Vila Real de Santo António, como se costuma dizer, e até Viana do Castelo. E em rigor nós temos essa riqueza cá dentro. Ao mesmo tempo traz-nos também setores de atividade muito diferentes. E com isto histórias, umas impactadas por características dos próprios setores, e depois aquelas particularidades que de facto são as pandemias que cada um vai tendo ao longo da sua vida. Casos de incêndios, às vezes até a morte do empresário, acelerando aqui a transição geracional para pessoas ainda muito jovens, temas em que se está em fase de investimento e aparecem as restrições da Troika e as crises económicas, portanto um conjunto de histórias riquíssima, em que normalmente o que acabou por ser a solução foi a coragem, mais uma vez, a visão e a relação com a sociedade e com a cultura que tem ali à volta dos colaboradores. E estas histórias ajudam-nos sobretudo a inspirar para naqueles momentos em que nós próprios vamos hesitando e refletindo, usar isto para dar o salto em frente para podermos continuar. Bernardo, tenho aqui uma última questão. Como é que é a vida de um CEO em tempo de Covid? Eu sei que agora já estamos numa fase, de facto, em que a situação parece estar a regressar à normalidade, mas durante este último ano e meio se mudou alguma coisa na sua forma de liderar? Para já trouxe um conjunto de questões adicionais que não estava completamente preparado para elas. Fui tendo algumas pandemias, aqui entre aspas, ao longo da vida, de algumas situações e alguns desafios complexos que também fui tratando com algumas vacinas e com algum reforço imunitário, mas que só nos trouxe aqui resistência para continuarmos. Mas de facto, o papel do CEO, e falando de mim particularmente, aqueles primeiros meses foram complexos, sobretudo para tentar perceber como é que nós deveríamos posicionar ou como é que eu me deveria posicionar, seja perante colaboradores, seja perante clientes. Obviamente queria dar sempre a segurança possível e também ajudar a trazer aqui alguma luz de esperança para que as coisas corressem bem, dar obviamente todas as condições, mas depois vivemos aqui nesta, sobretudo pela dúvida, que não sabíamos quando é que as coisas poderiam melhorar e mudar, e não podíamos deixar arrefecer aquilo que tinha que ter atividade. E, portanto, tentava dar conforto, mas não permitir relaxe, desafiar sem haver pressão em excesso, estar acessível, mas não ser intrusivo, e tudo isso à distância é sempre quase uma gestão esquizofrénica do dia-a-dia, quando temos 40 pessoas, felizmente com um conjunto de lideranças intermédias que foram o suporte, neste caso da Unit, e foi muito isso, ou seja, ao mesmo tempo tentar tirar as pessoas das dificuldades que iam ter à volta, de familiares, de amigos, todo aquilo que era o contexto que cada um ia tendo no país, mas ao mesmo tempo também focar naquilo que era relevante para o negócio. E isso foi, se calhar, o grande ensinamento, que vale sempre muito a pena nós estarmos atentos à mudança, estamos sempre atentos àquilo que é o nosso negócio e perceber como é que nós podemos adaptar-nos para dar resposta àquilo que são os desafios do mercado, porque isso também, de certa forma, é o combustível para nós podermos continuar a trabalhar. Percebi uma coisa, e perdoa-me aqui a citação que apanhei nessa altura, porque nós procurávamos sempre arranjar aqui imagens fortes para poder passar às pessoas que estão connosco, mas de facto eu já suspeitava, pela riqueza das relações que temos aqui na Unit, mas também do que resultou daí, que de facto mais importante do que a própria guerra é quem está ao nosso lado na trincheira. E isso de facto foi muito relevante para nós, para hoje estarmos em setembro de 2021, prontos para dar continuidade ao negócio. Isso de facto foi um grande ensinamento, que é apostar em quem está connosco, em quem acredita naquilo que nós achamos que é relevante para o mercado, dar-lhes as condições para trabalharem, porque depois o resto constrói-se e o mercado confia em nós. Bernardo Maciel, muito obrigado pela sua presença nas conversas digitais da Executive Digest. Obrigado, António. Também por nos ter revelado aqui alguns desafios da empresa para o futuro. Eu desejo a continuação de um bom trabalho. Obrigado, António. Obrigado. Te gosto. Obrigado.